Olá, como vai você? Prepare o seu coração, amado e amada de Cristo Jesus, porque Deus tem, com certeza, uma mensagem para você hoje. Hoje eu vou usar como texto Mateus capítulo 25, tá bom? Dos versículos 14 até o 30 ali. Ou seja, a famosa parábola dos talentos. Só que hoje eu quero falar a parábola dos talentos de uma forma diferente. Bom, a história conta, tá? Depois você que não conhece, pesquisa, está ali na nossa descrição, ali a passagem. Esta parábola, ela conta a história. Vamos pegar para os dias de hoje, como se fosse um patrão que chegou assim nos seus 3 funcionários, disse para cada um deles, olha, eu vou entregar para cada um de vocês um valor, e aí, quando eu voltar, eu quero que vocês deem conta desse valor, tá bom? E aí o patrão foi viajar e os 3 funcionários, cada um deles investiu de uma forma, pelo menos 2 deles. E aí o patrão voltou, e quando o patrão voltou, falou assim, olha, agora eu quero que vocês me entreguem aí o valor que eu deixei com vocês, ou falem o que vocês fizeram. Então, os 2 primeiros falaram para ele assim, olha, eu multipliquei, tá? Então, estou te entregando o dobro. Quando chegou no terceiro, ele falou assim, e você, olha, eu fiquei com medo de perder o seu dinheiro, porque eu sei que você é um patrão muito mau, muito rude, e enterrei o talento, e olha, está aqui o seu talento de volta. O patrão falou assim, puxa, era mais fácil ter colocado no banco, então. Os outros multiplicaram e você não. Ou seja, aquele funcionário que ficou com medo e enterrou o talento, ele não realizou o sonho de poder assim multiplicar o valor, não é? E conseguir ter ali uma posição de destaque junto ao seu patrão. Eu tenho uma frase que eu sempre costumo dizer em minhas pregações, em minhas ministrações, também como coach, ou seja, como pastor também. Eu digo o seguinte, o medo não realiza sonhos. O medo não realiza sonhos, gente. O medo ele serve muitas vezes para que a gente se previna de alguma situação, por exemplo, perigosa, no que diz respeito ali à nossa integridade física e tudo mais. Porém, quando se trata muitas vezes de, virar a chave da nossa vida, a gente precisa confiar mais no potencial de Deus sobre nós também, porque Deus deu um potencial para cada um, Deus entregou um talento para cada pessoa. E aí você fica com medo, você não vai realizar sonhos, certo? E talentos, neste caso, da bíblico, significava literalmente dinheiro, mas agora eu quero falar de talentos no sentido de habilidades, competências. Existem habilidades e competências na vida da gente que não necessariamente significa que nós ganharemos dinheiro com elas. Eu, por exemplo, ao longo de toda a minha vida, vocês sabem da história, ou quem me segue já há um tempo, sabe que o meu sonho era ser um grande apresentador de TV, eu tinha como referência Silvio Santos, né, por conta da minha voz, por conta da forma como eu me expressava e me expresso e tal, nunca realizei esse sonho, tá? E aí, eu ficava pensando assim, poxa Deus, mas por que, né, que o Senhor me deu uma voz bacana e eu nunca consegui ser assim, bem sucedido, não é, com a voz, em algum trabalho profissional? Mandava mensagens para o Celso Portiolli, manda até hoje, né, lá no podcast dele, que é o Pod C, que eu gosto demais. Depois vocês acompanhem lá o Pod C com o Celso Portiolli. Mandava cartas para SBT, enfim, e nunca fui respondido até hoje. Mas aí Deus falou no meu coração que antes de qualquer coisa na vida, nós temos que pegar aquilo pelo qual Ele nos entregou de talentos e fazermos com que esses talentos se voltem para Ele mesmo, para Deus. Então, se Deus me deu uma voz, me deu uma habilidade comunicacional, o que eu deveria fazer? Deveria realmente usar aquilo para poder agradar a Deus primeiramente, agradando a Deus primeiramente, e depois sim Ele poderia, se assim fosse da vontade dele, se for, trazer realmente outros sonhos para a minha vida. Então, comecei a pregar a palavra de Deus, comecei a pregar mensagens motivacionais na internet, já que nunca consegui que, de repente, abrissem oportunidades profissionais na minha vida, eu comecei voluntariamente a falar do amor de Cristo Jesus. E como procuro falar e fazer até hoje. Ainda não consegui uma oportunidade assim, profissional para lidar ou trabalhar com a voz de uma forma direta, por exemplo, como locutor ou como apresentador de TV ou de rádio, enfim. Mas utilizo dela para poder levar uma mensagem para os corações que precisam, como o meu também às vezes precisa ou já precisou, e eu não tinha ninguém para chegar e trazer uma palavra amiga, de conforto, que acalentasse o meu coração. Uso, é claro, também para fins também terapêuticos hoje, quando de repente eu preciso conversar com alguém, ali em psicanálise,
e trazer ali um tom de voz realmente assim mais acolhedor, de forma com que a pessoa fique mais pacificadora ali, sabe? Naqueles momentos difíceis que ela de repente está passando psicoemocionalmente ali. Então, a gente utiliza de outras formas. Então, mas essas outras formas, elas vieram a partir do momento que eu comecei a voltar os meus talentos para Deus. Faça isso também. Existem talentos na vida da gente que Deus nos dá para que a gente possa usá-los para o bem-estar social das pessoas, como voluntários mesmo. Eu vejo pessoas hoje que têm o dom para lidar, por exemplo, com voluntariado, projetos sociais, e falam, mas isso não dá dinheiro, nunca ganhei nada, mas aí de repente vem um dia, depois que você fez tanto pelo próximo, e aí você é convidado para coordenar ali remuneradamente, às vezes, um projeto social por conta da tua experiência. Então, quando a gente faz assim, Deus ganhar primeiramente, quando a gente faz com que o próximo também seja beneficiado, em algum momento da vida, Deus vai trazer isso para nós. Nós vamos colher. Então, o que eu quero deixar de mensagem é: não se frustre quando você, de repente, não tiver ainda esmiuçado ali como você gostaria os talentos que Deus te deu. Mas nem por isso você deve enterrá-los. Porque se você enterrá-los, Deus um dia ele vai te cobrar, porque ele vai falar assim: olha, eu te dei tantas habilidades, você não usou a meu favor. Quando que eu usei a seu favor, Senhor? Como que eu poderia usar a seu favor? Quando você usasse os seus talentos para beneficiar o teu próximo. Então, precisamos entender que nem tudo na vida é dinheiro. Nem tudo. Agora, é claro e óbvio que existem circunstâncias na vida da gente que nós precisamos também nos dar o valor. Deus, ele quando ele dá, por exemplo, a oportunidade de formação acadêmica para cada pessoa falando, a pessoa ela vai, teoricamente, querer se formar para que ela possa seguir com aquela carreira. E se de repente ela acaba conseguindo, não é, seguir com a carreira pelo qual ela se formou, então é justo que ela receba também pelo trabalho, pelo serviço prestado dela. Mas entenda sempre que você é uma pessoa que tem assim habilidades únicas de Deus. Ainda que você possa ter habilidades parecidas com outras pessoas, se una a elas então para que juntos se fortaleçam e possam de repente se beneficiar, seja profissionalmente ou socialmente, ajudando o próximo. Mas também saiba que para tudo na vida há um tempo de Deus. O que você não pode fazer é se esconder, porque você está aqui nesse mundo para realmente trazer um pouco mais de luz de Deus na vida das pessoas e para o mundo como um todo. Imagine só, um mundo onde tem mais de 7 bilhões de pessoas, se cada pessoa ali leva um pedacinho da luz de Cristo assim para o mundo, como o nosso mundo não estaria muito melhor, mas as pessoas estão cada vez mais focadas em pensarem única e exclusivamente naquilo que é bom para elas. Muitas pessoas, inclusive, vão tentar matar os seus sonhos, vão tentar matar os seus talentos, ou vão querer se apropriar deles apenas em prol delas. Cuidado, porque Deus ele te deu sabedoria suficiente para você entender de que forma você também deve utilizar os seus talentos para beneficiar a Deus, sobretudo, mas também para beneficiar a você. Quando você realmente entrega de bandeja os seus talentos para outra pessoa se apropriar deles, então você está perdendo timing na sua vida de poder realmente alcançar o sucesso que você tanto almejou, para que você possa, de repente, conquistar o sucesso para outras pessoas. Às vezes faz parte, uma empresa, quando ela precisa de um profissional ali, para uma determinada vaga, um determinado cargo, ela vai escolher uma pessoa mais qualificada, formada ou que tem experiência para aquele cargo. Normal. Então a empresa, ela vai se apropriar dos seus talentos profissionais. Mas quando você perceber que isso está indo muito além da tua percepção e de entender que você está sendo abusado ali, puxa vida. Aí realmente, às vezes as pessoas que estão ao seu redor conseguem observar, elas ligam o sinal de alerta e você precisa começar a observar. Se você realmente não está se apagando o seu brilho e repassando apenas para outra pessoa ou outra organização. Quando na realidade Deus tem um propósito na sua vida. Nem sempre o propósito que Deus tem na sua vida é o mesmo propósito que Ele tem para aquela empresa ou para aquela outra pessoa. Quando alguém chegar para você e fala, desista do teu propósito e vem lutar pelo meu, saiba que, peraí, Deus não está no negócio. Porque os talentos que Ele, o Senhor Jesus Cristo, te entregou são exclusivamente seus. Portanto, é o propósito que Ele, Deus te deu, para que você cumpra, seja em prol do próximo, né? Consequentemente de Deus, ou seja em prol
do teu sucesso, da tua felicidade. Pense nisso e também pesquise ali com calma, com tranquilidade, estude sobre Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante, estude as parábolas dos talentos e entenda sempre que o medo não realiza sonhos. Beijo, Deus abençoe sua vida.